Bem-vindos ao treinamento na palavra de quarta-feira à noite. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Como vocês podem ver, o apóstolo não está aqui hoje à noite, mas os negócios continuam normais, como sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui na igreja Word of Life Christian Center, Deus nos desenvolveu e nos treinou para fazermos a obra do ministério. E isso é extremamente importante. Então eu vou entrar numa palavra de oração enquanto vocês estão de pé e depois vamos entrar direto na palavra. E vamos agradecer a Deus para que Ele coloque uma bênção sobre essa palavra e que cada pessoa receba aquilo que Deus tem para você essa noite. Pai, eu apenas te agradeço, Senhor Deus, que este é o dia que o Senhor fez. E nós vamos nos alegrar e ficarmos felizes nele. Demonstraremos os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse manto apostólico que está sobre este ministério. Te agradecemos pelo nosso apóstolo, Senhor Deus, o apóstolo Leroy Thompson Sr. e a família real, a família dele. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor os agracie, Senhor, aleluia. E o Senhor os abençoe, Senhor Deus, com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós te agradecemos, Senhor Deus, que nós sigamos de próximo, bem de perto, nosso homem de Deus, e que, Senhor Deus, nós recebamos todas as coisas que o apostólico tem para nós recebermos. E nós não vamos ter falta de nenhuma coisa boa. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sim, eu penso que foi provavelmente na segunda-feira à noite. Eu tinha acabado de dirigir, estava entrando na minha garagem, minha esposa e eu havíamos ido comer algo e eu recebi a ligação do reverendo Montreal. E ele disse, irmão Carrum, o apóstolo disse que você vai pregar na quarta-feira. Eu falei, ok. Ele falou, se você precisar de qualquer coisa, me liga. Muito bem, sabe? Eu estou acostumado com isso. Mais cedo naquele dia, no meu espírito, eu estava assim, prepare-se, você nunca sabe, você nunca sabe. Uma das coisas que o apóstolo nos ensinou como ministros é, sempre esteja pronto, sabe? Porque você nunca sabe quando Deus vai te ligar e Ele tem uma tarefa para você que você precisa ser parte. Então eu disse, louvado seja Deus. Mas nós estaremos falando hoje, sabe? Eu agradeço a Deus que nós acabamos de sair de uma conferência maravilhosa, Camp Meeting. Foi extremamente maravilhoso, foi num outro nível. E a coisa acerca disso é, especialmente na quinta-feira à noite, foi tão sensual, sabe? Em 70 minutos, 1,6 milhões e alguns trocados, sabe? Eu penso que foi próximo de 1,7, mas eu não sei, mas pelo menos 1,6 milhões e alguns trocados. E uma das coisas que você precisa entender e reconhecer é que a sua semente está lá. Então, você pode crer em Deus por uma semente de 1,6 milhões de dólares e alguns trocados, porque foi uma semente corporativa, assim como você pode ter uma unção corporativa. Quando você tem uma unção corporativa, todo mundo está pegando junto e puxando e a unção fica mais forte. Então agora a sua semente, sabe, o que quer que você tenha semeado, está dentro desse bolo de 1,6 milhões e alguns trocados. Eu falei, Senhor, eu te agradeço por uma colheita de 1,6 milhões de dólares e alguns trocados. Louvado seja Deus, porque eu fui parte daquela semente coletiva. E isso realmente é uma das coisas que estaremos falando hoje, é como participar e como receber da graça apostólica que está sobre a vida do apóstolo. Como participar. Essa palavra participar significa compartilhar. Eu olhei lá, eu perguntei a Alexa, o que participar significa? Ela disse, compartilhar com um grupo. Então, como compartilhar? Como partilhar e receber da graça que está sobre a vida do apóstolo. Então, o que eu quero começar fazendo aqui, eu quero começar em Efésios capítulo 4, versículo 11, e eu vou ler não somente na versão King James, mas também, na verdade, eu vou ler na versão Paixão. Então, se você puder no telão, se você puder colocar lá na versão Paixão, para que todas as pessoas, porque não é todo mundo que tem acesso à versão Paixão da Bíblia. Eu trouxe o meu Kindle para que eu possa olhar para as duas traduções simultaneamente. O apóstolo tem estudado e lido a partir da Bíblia versão Paixão, e uma das coisas que eu faço, eu tento acompanhar de perto. Então eu comecei a ver também na versão Paixão.
e é simplesmente uma bênção. Então, Efésios, capítulo 4, começando no versículo 11, na versão Paixão, diz: E ele apontou alguns com a graça para serem apóstolos, e alguns com a graça para serem profetas, e alguns com a graça para serem evangelistas, e alguns com a graça para serem pastores, e alguns com a graça para serem mestres. Eu vou pausar aqui por um segundo. Sabe, existe uma graça apostólica sobre cada um dos 5 dons ministeriais. Existe uma graça especial, um empoderamento especial, uma unção especial que Deus abençoa o homem que ele escolheu para operar nesses dons. E eu gosto da forma que a versão Paixão usa a palavra graça, porque, sabe, o apóstolo tem ministrado sobre graça, declarando que a graça significa, sabe, todas as coisas já estão pagas, tudo já é seu, sabe, e a graça, sabe, a graça de Deus e a bondade de Deus é o que faz todas as coisas acontecerem da forma que acontecem, amém? Então, deixa eu avançar um pouquinho. Ele diz no versículo 12, e seus chamados é nutrir. Essa palavra nutrir significa amadurecer e preparar todos os santos crentes para fazer suas próprias obras de ministério. E à medida que eles fazem isso, eles alargarão e edificarão o corpo de Cristo. Veja, Deus quer que nós edifiquemos, que alarguemos, que edifiquemos o corpo de Cristo. Esse é o nosso trabalho, é fazer isso. E o apóstolo tem ensinado, sabe, sobre quando a unção apostólica está posicionada, que é o cabeça, sabe? O nosso apóstolo é o primeiro na ordem, no ranking, na categoria. E quando esse dom apostólico está funcionando e fluindo, aí dentro de cada outro dom agora ministerial, é um time e recebe desse apostólico, sabe? Uma das coisas que eu vou compartilhar com vocês, você não vai ouvir nada novo aqui essa noite, não tem revelação nova. Se você veio aqui para ouvir uma revelação nova, você veio na noite errada, porque tudo que eu vou fazer aqui é reforçar e respaldar o que o apóstolo já nos ensinou, sabe? Eu vou falar isso à medida que está vindo no meu espírito aqui. Eu não sou estúpido. Sabe? Eu sei o que o apóstolo nos ensinou e nos treinou e eu vou permanecer nessa veia, sabe? Isso é extremamente importante porque, sabe, tem tanta coisa que Deus quer nos dar e muitas vezes nós pensamos que nós já sabemos, mas às vezes nós deixamos as coisas escorregar. Eu sei que vários anos atrás eu ministrei neste púlpito aqui e o assunto da minha mensagem foi não permita o que você ouviu do homem de Deus escorregar. Sabe, você precisa voltar e reestudar e ensaiar aquelas coisas. Deixa eu avançar. Vamos para o versículo 12 novamente. E seus chamados é nutrir e preparar todos os santos crentes para fazer suas próprias obras de ministério e à medida que eles fazem isso, eles alargarão e edificarão o corpo de Cristo. Esses ministérios da graça estão aqui na versão Paixão, ele chama de ministérios da graça, funcionarão até que todos nós obtenhamos a unidade na fé e até que nós todos experimentemos a plenitude daquilo que significa conhecer o Filho de Deus. E finalmente nos tornamos até um homem perfeito ou um homem maduro, com as dimensões completas de maturidade espiritual. E essa palavra maturidade, completamente desenvolvidos na abundância de Cristo. Uma das primeiros pontos-chave que eu vou apontar para você daqui a pouco tem a ver com essa palavra maturidade. A palavra diz aqui, na dimensão completa de maturidade espiritual e completamente desenvolvidos na abundância de Cristo, sabe? Um dos desejos do apóstolo é que nós amadureçamos, que cresçamos em Cristo, em todas as coisas, sabe? Até chegar num ponto onde não precisamos ligar para Ele quando temos um problema. Ele não precisa impor as mãos sobre nós. Nós podemos impor as mãos sobre nós mesmos, nós podemos crer em Deus, sabe? Até chegar num ponto onde agora nós nem precisamos impor as mãos em nós mesmos. Nós estamos impondo as mãos em outras pessoas, nós estamos vendo outras pessoas levantando de cadeira de rodas, estamos vendo outras pessoas serem libertas de ataques demoníacos, sabe? O desejo dele é nos treinar até chegarmos num ponto onde agora nós podemos fazer a obra do ministério, sabe? Você precisa se enxergar fazendo a obra do ministério, amém? Sabe, não somente sempre recebendo, mas indo lá fora, sabe, como Jesus pegou seus discípulos, foram de 2 em 2, sabe, mas a coisa boa, e a coisa que eu quero apontar aqui, eles sempre eram enviados, eles não iam por sua própria força, sabe, eles eram enviados. Uma das coisas que eu aprendi
Se tiver alguma situação, uma vez teve uma situação que aconteceu aqui na igreja, um membro da igreja estava debaixo de ataque, levaram essa pessoa para o hospital, e eu estava saindo no meu carro, bem depois do culto, e parte de mim queria ir junto checar para ver a pessoa, mas eu falei, eu não vou, a não ser que eu receba uma palavra do apóstolo, e eu seja enviado para ir lá e ministrar a ele. Então, antes de eu ter dirigido e saído com o meu carro, eu chequei meu telefone e tinha uma mensagem de texto do reverendo Montreal e disse, apóstolo, quer que você vá ao hospital e cheque o irmão tal e tal. Eu falei, ok, isso significa que agora eu não estou operando na minha própria habilidade, eu não estou operando sozinho, eu fui enviado. Então, agora eu estou empoderado com a graça apostólica que está sobre o meu apóstolo para fazer a obra do ministério. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante. Ok, vamos ver aqui alguns outros aspectos. Eu quero manter meus olhos aqui nesse relógio e eu estou indo bem. Amém. Amém. Muito obrigado. E, um apóstolo estrutura o governo do céu na terra. Você ouviu isso antes. Eu disse que não tem nada novo aqui. Um apóstolo estrutura o governo do céu na terra. Amém. Então, para que todos possam entrar nessa graça e receber e beneficiar. Amém. Um apóstolo, ele é um criador de ritmo, ele é um desbravador e um pioneiro, sabe? Ele vai lá fora e ele estabelece a atmosfera. Ele, na verdade, ele muda a atmosfera para chegar num ponto onde agora é uma atmosfera espiritual, numa atmosfera conduzente para que o Espírito Santo possa se mover, sabe? Nós ouvimos a expressão céu na terra, uma conexão de céu na terra, onde os anjos, eles ascendem e descendem do céu, sobem com os pedidos e descem com a bênção. Sobem com os pedidos, descem com as bênçãos, sabe? Mas é necessário um governo apostólico estabelecer isso corretamente. É necessário um apóstolo que tem, sabe, o ouvido de Deus, onde o apóstolo está orando e os portais do sobrenatural abrem. Então agora Deus pode abençoar aqueles que entram, que estão conectados corretamente e que se submetem corretamente, sabe? O que eu vou estar ensinando aqui, o que eu estarei falando hoje tem muito a ver com conexão, submissão e obedecer o homem, as instruções do homem de Deus. Porque sim, você sabe, está tudo isso preparado para nós, mas existe uma parte que é nossa, que precisamos fazer. Nós precisamos nos certificar de que nós temos todos os nossos patinhos alinhados para que quando Deus está pronto para nos abençoar, nós estamos prontos para receber, amém? Nós estamos amadurecidos, sabe? E nós não vamos pegar as bênçãos e aí sair e fazer o que a gente bem entende. Não, mas vamos permanecer conectados, isso é extremamente importante, amém? Muito bem. Deixa eu me certificar de que eu não estou perdendo nada aqui. Nós precisamos saber como participar, tomar parte corretamente e receber da graça apostólica que está sobre nosso apóstolo. Eu vou falar isso novamente. Nós precisamos saber como tomar parte corretamente, ou compartilhar corretamente da graça e receber essa graça apostólica que está sobre o nosso apóstolo. E sabe, a graça significa que já está feito, já é nosso, sabe? Mas nós precisamos agora aprender a como facilitar e a como aumentar, melhorar o processo de receber essa graça, amém? Muito bem. O apóstolo Thompson tem uma graça apostólica sobre a sua vida, sobre a vida dele. Precisamos saber como entrar nessa graça corretamente, amém? E o que eu vou fazer agora é começar a te entregar 7 ou 8 pontos sobre como podemos corretamente entrar nessa graça, amém? Como eu disse, não tem nada que você nunca tenha ouvido antes, mas eu coloquei todas as coisas, voltando lá, vendo minhas anotações, e as coisas que o apóstolo já falou no passado, e coisas que estão no meu coração, que eu sei que precisam ser feitas, para que possamos tomar parte dessa graça que está sobre a vida dele, a bênção que está sobre a vida dele, amém? Eu vou falar isso e eu vou avançar. Bem, na verdade, o meu primeiro ponto vai trazer isso aqui à tona. Esse primeiro ponto, ou princípio, ou passo, ou o que quer que você queira chamar, conhecendo o coração do seu apóstolo. Conheça o coração do seu homem de Deus. Conheça o coração dele. Conheça o coração do apóstolo Thompson. Peça a Deus, Senhor, me mostra o coração do meu homem de Deus. Porque quando você conhece o coração dele, você sabe o que motiva ele, quais as motivações dele, o que impele ele a fazer as coisas, por que ele faz as coisas da forma que ele faz como apóstolo. E quando você sabe disso, você sabe que pode se comprometer e você pode servir melhor, porque você vê o genuíno que está na sinceridade e nessa sinceridade, na motivação
e na ambição de cumprir a agenda de Deus, a pauta do dia de Deus. O desejo dele é cumprir a agenda de Deus. Amém? E eu consigo lembrar, há anos atrás, isso foi antes de, na verdade, ele ter aceitado o chamado de um apóstolo e até mesmo de um profeta. Ele era mais como um pastor e um mestre naquela época. Isso talvez tenha sido 15, 17 ou 18 anos atrás. Mas eu estava num evento do Kenneth Hagin. Era uma cruzada do Kenneth Hagin em Birmingham, Alabama, nunca esqueço. E eu tinha um amigo meu lá que era um pastor jovem em Birmingham. E quando eu fui nessa conferência, eu nunca esqueço, eu estava de pé lá perto da mesa de livros e o apóstolo estava bem atrás de mim por alguns segundos. Eu pude sentir a presença dele, porque essa unção ela é simplesmente tangível. E ele disse, Greg, como é que você está indo? Eu falei, estou indo bem, apóstolo. E o senhor, como está? Ele disse, sim, é dessa forma que você recebe. Você vai onde a unção está sendo derramada e você vem para receber. Eu disse, sim, Senhor, obrigado. Eu peguei. E eu falei, apóstolo, eu tenho um amigo meu que vive nessa cidade e eu quero que o senhor, sabe, se você tiver uma chance, eu quero que você fale com ele um pouquinho. Ele é um ministro jovem com um ministério que está crescendo rápido. Eu não sei se ele tem pai espiritual ainda. E o apóstolo disse, sim, claro, se você me ver depois do culto, eu venho e falo com ele. Eu falei, ok. E nós estávamos todos num restaurante, eu penso que foi o J. Alexander's. E o apóstolo estava lá com vários outros ministros. E eu preciso ter cautela sobre como eu falo isso. Esses são alguns dos ministros mais proeminentes de todos os Estados Unidos. E eles todos estavam sentados à mesa, mais ou menos 6 ou 7 deles. O apóstolo estava sentado. O apóstolo era o que estava falando na maior parte do tempo. Eu nunca esqueço. E um dos ministros, um rapaz que é da Flórida, ele não conseguiu, não tinha cadeira suficiente para ele sentar. Então ele simplesmente sentou aos pés do apóstolo, sentado no chão mesmo, ouvindo o apóstolo, sabe? E eu estava olhando para isso, vendo isso. Eu estou lá com meu amigo e eu falei, uau, ele está lá com todos os ministros, amigos dele, talvez ele não tenha tempo de falar com você, mas eu disse, uma vez que a gente terminar de comer, eu vou andar até lá à mesa, e eu vou falar, apóstolo, como o senhor está indo? Eu vou falar, esse aqui é o meu amigo, que eu queria te apresentar, sabe? Então, nós fizemos isso. Eu falei, apóstolo, como você está indo? Ele disse, Greg, esse aqui é o jovem rapaz que eu tinha te falado. Ele ficou de pé, apertou a mão dele. Ele disse, Greg, me falou que você tem um ministro que está crescendo rápido. Eu falei, sim. E ele começou a ministrar no coração desse rapaz. E isso é algo que eu nunca esqueço. Ele disse, você não vai querer construir seu ministério a partir dos grandes pastores fora da cidade. Você não vai querer construir em cima de talento das pessoas. Você vai querer construir seu ministério estritamente em cima da palavra de Deus. Ele disse, nesses anos bem do início, eles precisam ver você. Eles não precisam ver outros grandes ministros vindo aqui. O seu povo precisa ver você. Você precisa estar atrás do púlpito. E ele começou a derramar na vida desse rapaz vida, sabe? E Deus começou, naquele momento, me mostrar o coração dele. Que o apóstolo tem um coração para ministros jovens. Ele tem um coração. Esse é todo o propósito da Associação Ministerial Leroy Thompson. Isso foi muito antes da Associação Ministerial ter sido formada. Mas ele sempre teve esse coração e esse desejo de ver jovens ministros crescendo e sendo nutridos corretamente. Ele falou para ele, ele disse, eu não estou pedindo você, sabe com quem você está afiliado. E ele mencionou uma pessoa que ele estava afiliado, eu não vou dizer o nome. E ele falou, não estou te falando para você mudar a sua afiliação, mas se você tiver alguma chance, mande seu currículo, manda para o Greg, ele me entrega para mim com a sua foto e fale um pouquinho mais sobre, escreve lá o que você tem feito com o seu ministério, sabe? E você é bem-vindo a vir para receber do meu ministério a qualquer momento que você quiser. Pode vir e sentar debaixo do meu ministério, sabe? E voltando a conhecer o coração do seu apóstolo. Isso me mostrou o coração do nosso homem de Deus. Eu nunca esqueço isso, sabe? A razão pela qual todos os outros ministros, sabe? Grandes ministros de grandes nomes, a maioria deles... eu não vou dizer que eles ficaram ofendidos, eu não sei, mas a maioria deles simplesmente se levantaram e foram embora ao invés de ouvir. E um que estava no chão também se levantou, o outro foi embora. Só ficaram 2 homens que ficaram mesmo, sabe? Um deles veio com um pastor, com um apóstolo, e o outro foi ele e a esposa dele que ficaram. Eu mencionei o nome dele, Joe Ripley, a esposa dele. Eu nunca esqueço, a senhora Ripley, ela olhou para mim como apóstolo, à medida que o apóstolo estava ministrando para esse jovem rapaz, e ela disse, jovem, esse é o seu pastor? Eu falei, sim. Ela falou, você é tão abençoada. Eu disse, sim, senhora, eu sei que eu sou abençoada. E depois o Joe e sua esposa, eles apertaram minhas mãos, e eles ficaram um pouquinho, mas eu disse tudo isso para dizer o seguinte, sabe? Você precisa conhecer o coração do seu homem de Deus, sabe?
isso me mostrou bem ali o coração dele, sabe? Uma outra situação que me mostrou o coração do apóstolo foi uns 15, 16 anos atrás, eu não lembro quando foi exatamente, minha esposa e eu tínhamos quitado nossa primeira casa e nós estávamos completamente livres de dívidas. Eu vim e eu semeei uma semente e falei, apóstolo, eu quero te informar que eu estou completamente livre de dívidas, eu não devo nada para ninguém, minha casa está quitada, meus veículos estão quitados, tudo quitado. Eu vi a expressão no rosto dele. Uau, maravilhoso. E a expressão no rosto da primeira família, que estava bem na primeira fileira, eu vi a expressão no rosto deles, todos estavam empolgados, sabe? Mostrando, Deus estava me mostrando o coração da família do apóstolo e o coração do apóstolo, que é isso que eu quero para o meu povo, é isso que eu quero ver eles saindo de dívidas, eu quero ver todas as suas necessidades supridas, eu quero ver eles andando em opulência, sabe? E na abundância. E não é simplesmente suficiente só para mim, mas eu quero trazer o meu povo junto comigo, sabe? Para trazer o céu aqui para a terra, para que nós vivamos nos dias do Éden aqui, amém? Sabe? Então, esse foi o ponto número 1. Conheça, e você peça a Deus, Senhor, me mostra o coração dele. E muitas vezes, quando Deus te mostra o coração dele, poderia ser com o que ele está falando a partir do púlpito, mas muitas vezes é o que na verdade ele demonstra, é o que você consegue ver que não é verbal, sabe? O que eu vi, sabe? Não foi tanto com aquilo que ele estava pregando, mas com o que ele estava vivendo, sabe? Isso é extremamente importante. Muito bem, vamos avançar. Agora, segundo ponto, talvez não necessariamente soe como se fosse algo positivo, mas é algo que você não vai querer que aconteça na sua vida. E de verdade, esse primeiro ponto, eu tinha um versículo que foi junto com esse primeiro ponto, Provérbios 4:20, sabe? Falando sobre as fontes da vida, sabe? Dali flui as fontes da vida, para você proteger o coração. Conhecer o apóstolo do coração, porque do coração dele flui as fontes da vida, amém? Muito bem. Então, ponto número 2 é, ouça, não permita ofensas entrarem no seu coração com relação ao seu apóstolo. Não permita, não fique ofendido, sabe? Ele vai falar algumas coisas do púlpito que às vezes podem te pegar de uma forma meio ruim, mas isso, o Senhor está usando ele para acertar você, aparar você, tirar alguns dos entupimentos. Sabe quando você tem às vezes uma mangueira e a mangueira tá meio com umas dobras assim e a água não consegue sair corretamente? Mas às vezes o Senhor usa o apóstolo para remover algumas dessas dobras aí, para que flua, para que todas as coisas possam fluir como precisam fluir, sabe? Mas você não vai querer ficar ofendido com isso, amém? Vamos para Mateus, capítulo 13 e versículo 57. Mateus, capítulo 13, versículo 57. Amém. E nós vamos ver o que aconteceu com Jesus e como que em sua própria cidade natal, ele não pôde fazer muitas obras poderosas por causa da incredulidade e da forma como eles ficaram ofendidos. E, na verdade, o que eu vou fazer para salvar tempo, eu vou, na verdade, usar minha caneta aqui digital. É mais fácil com essa caneta aqui. 55, na verdade, o versículo. 13 e 55. Ok, muito bem. 55. Ok, eu vou ler, esse aqui é da versão Paixão novamente. Ele diz, quando Jesus chegou em sua cidade natal de Nazaré, ele começou a ensinar as pessoas nas sinagogas. Todo mundo ficou maravilhado, impressionado com a forma com a profundeza com a qual, de revelação que eles estavam ouvindo. Eles disseram um para o outro, de onde esse homem recebeu tanto grande sabedoria e poder milagroso assim? Ele não é simplesmente o carpinteiro, o filho do carpinteiro? A mãe dele, o nome da mãe dele não é Maria, e os 4 irmãos dele, Jacó, José, Simão e Judas, e as irmãs dele, todas não moram aqui em Nazaré? De onde ele recebeu todas essas revelações e poder? E o povo ficou ofendido. Eles ficaram ofendidos e começaram a se virar contra ele. E isso, eu gosto da forma que a versão Paixão fala isso. E Jesus disse, só existe um lugar onde um profeta não é honrado, em sua própria cidade natal. Não permita que isso aconteça com essa igreja aqui, Word of Life. Não permita que isso aconteça aqui em Darrow. Não permita que isso aconteça aqui em Gonzales. Um lugar
que ele não é honrado em sua própria cidade natal. Sabe, nós precisamos informar as pessoas e informar a ele quanto nós apreciamos ele. Eu penso que esse 1,6 milhões e um trocado lá tem a ver com isso, uma semente corporativa tem a ver com isso. Sabe, e continua falando aqui. E a incredulidade deles impediram ele de fazer muitas obras milagrosas em Nazaré. Nós queremos a unção. Nós queremos que os portais do sobrenatural estejam abertos para nós, sabe? Então não podemos deixar a ofensa, sabe? Parar e entupir, colocar dobras na mangueira, sabe? Para que nós queremos o fluir completo da unção, o fluir completo daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, para não deixar esse fluir ser entupido por causa de dobras na borracha ou entupimentos. Não queremos que isso aconteça. Não permita as ofensas virem. Na verdade, a Escritura diz que você vai querer ter tudo resolvido antes do sol se pôr, sabe? E isso com relação a todas as coisas, porque as ofensas te impedem de receber o melhor de Deus. Amém? Muito bem. Vamos avançar. Tá indo bem. O terceiro ponto é a conexão. Você vai querer se conectar corretamente, sabe? Eu preciso falar isso e eu não estou tentando fazer uma piada ou nada, mas existem níveis diferentes de conexão. Você tem algumas pessoas que se conectam aos domingos apenas. Eles se conectam aos domingos, então, somente. Então, eles vão receber uma conexão de apenas domingo. Algumas pessoas se conectam às quartas-feiras somente. Então, elas vão receber uma conexão de quarta-feira apenas. Algumas pessoas se conectam aos domingos e às quartas. Então, elas vão receber uma conexão. Os que são comprometidos de verdade se conectam às quartas, domingos e às quintas. E os que são completamente conectados, cada conferência que mirem, cada conferência, avivamento da prosperidade, toda vez que o apóstolo está pregando em lugar diferente, quando ele está viajando para outros lugares, se a pessoa pode, ela tenta ir até lá, está lá para conectar. Um dos melhores exemplos de conexão na Bíblia é encontrado em 2 Reis 2. Deixa eu ver onde eu estou. Sim, 2 Reis 2:2. Vamos lá, rapidamente. Amém. Amém. Segunda Coríntios 2:2 está falando sobre Elias e Eliseu. Eliseu se conectou com o apóstolo dele. Elias era o profeta, com o profeta dele. E ele disse, assim como o Senhor vive e a minha alma vive, eu não vou deixar você. Agora, quando você olha para isso, ele diz que Elias disse para Eliseu, fique aqui, eu peço a você, porque o Senhor me enviou para Betel. E Eliseu disse para ele, sabe, o homem de Deus dele, ele disse, assim como o Senhor vive e assim como a sua alma vive, eu não vou te deixar. Então eles foram para Betel. E eu não vou ler tudo, muito obrigado, Senhor. Depois, eu não vou ler todas as coisas, mas eu penso que só o resumo está aqui. Tinham 3 lugares diferentes, sabe? É quase como que Elias estava testando Eliseu, para ver se ele realmente iria ficar, sabe? Para ver quão comprometido ele estava, sabe? Como quase que se ele estivesse empurrando ele para fora, para longe. Não, fica aqui, não vai não. O Senhor me enviou. Se o Senhor te enviou lá, o Senhor também me enviou. Sabe? Essa é a mentalidade que você precisa ter. Na verdade, eu vou compartilhar algo com vocês que eu estava conectado, mas eu não estava vigiando de perto o suficiente. Vários anos atrás, o apóstolo estava ministrando com um ministro proeminente de Atlanta. E ele, sabe, toda vez que ele tinha uma conferência em Atlanta, o apóstolo estava lá. Então, pensa quem estava lá também? Eu estava lá, sabe? Eu iria de avião ou de carro, o que quer que fosse necessário, eu faria para estar lá, sabe? E depois, o apóstolo eu penso que foi em Nova York, e o Senhor falou com ele e disse, eu estou tirando você dessas grandes igrejas, e eu quero que você apenas ministre aos seus filhos espirituais nas igrejas deles, ok? E ele nunca, no tocante que eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi foi 1 ano ou 2 depois, 2 anos depois que ele teve essa experiência com Deus, de sair dessas igrejas grandes. E o ministério em Atlanta estava tendo uma conferência, então eu sabia que o apóstolo estava lá, não sabia. E fui lá, e eu olhei ao redor e não vi o apóstolo. Falei, talvez ele está atrasado. Eu não sabia que ele não estaria lá, então talvez ele tenha tido outra coisa para fazer. Eu falei, vou estar lá. Mas algo começou a acontecer, porque o meu homem de Deus não estava lá. Como eu posso falar isso? Eu tinha muitos amigos, pessoas que eu havia conhecido, sabe? Que eram parte do time lá, sabe?
E eles olhavam para mim e falavam, você voltou aqui novamente. Eles olhavam para mim e falavam, eu consigo ver você se tornando um filho espiritual do doutor tal e tal. Isso me pegou assim de uma forma meio errada. Eles até me falavam coisas assim, quando você voltar aqui da próxima vez, não se preocupa com ter um hotel, não. Você pode ficar conosco, sabe? Todo tipo de favor, sabe? Eu fui para uma conferência, essa conferência que eu fui foi em Chicago. Eu e minha esposa estávamos sentados como acho que no 6ª ou 7ª fileira. E bem depois do time de louvor e adoração ter começado, e todos os ministros já lá na frente estavam com seus assentos, teve essa diaconisa que veio e chamou eu e minha esposa e nos colocou na primeira ou na 2ª fileira. Isso acontecia consecutivamente, sabe? Todas as vezes. E sabe, você recebendo todos esses favores, isso meio que mexe com a sua carne um pouquinho, sabe? E eu descobri depois que um dos meus amigos que estava lá, a esposa dele, ele tinha falado para sua esposa, sabe? Se tiver um assento bem na fileira, na primeira fileira, coloca o irmão Greg e a esposa dele lá. Mas o que aconteceu foi, agora eu estou assim, Senhor, o Senhor está me chamando para ser parte desse ministério, o quê? E eu nunca vou esquecer, eu estava numa das conferências e um dos ministros lá ministrou a partir de um livro chamado Você Não Tem Muitos Pais. E da escritura em Coríntios, eu não lembro qual é, mas fala ainda que hajam 10.000 apóstolos, ainda assim não existem muitos pais, você não tem muitos pais, sabe? Paulo disse no evangelho, eu dei a luz a você, sabe? O Senhor disse, quem foi o homem que chamou você e te falou que Deus tem um chamado na sua vida? Dr. Thompson. Quem foi o homem que te falou, eu quero que você comece a ir para as prisões, Dr. Thompson? Quem foi o que te nutriu, sabe? E eu estou sentado aqui nessa conferência com lágrimas nos meus olhos, eu estou na primeira fileira chorando um monte, porque eu estou em algum lugar onde o meu homem de Deus não está, sabe? Caiu a ficha a mim, eu disse, eu estou muito fora da base. E eu não é que, no natural, eu estava recebendo a palavra, mas eu não estava onde eu era suposto estar. Eu não estava onde Deus me designou para estar, sabe? Quando eu vim para a igreja Word of Life, eu nunca esqueço daquele dia. Eu estava sentado lá na outra igreja, na velha igreja, no 2º santuário. Tinham pilares no centro para impedir o teto de cair, porque eu penso que quando eles primeiro começaram a construir, ele colapsou, teve um colapso. Então eles tinham esses pilares de metal, assim, bem no meio, segurando o teto, como um suporte extra. E o apóstolo estava ministrando. E do nada eu ouvi uma voz do que eu pensei que fosse um homem atrás de mim falando, é aqui que você precisa estar. Eu me virei para ver o que o rapaz atrás de mim estava falando, por que ele disse isso? E não foi ele, foi Deus falando comigo. E eu disse, Senhor, é o Senhor. Então, quando eu fui para casa, eu falei para minha esposa, veja, o Senhor me falou que nós precisamos mudar a membresia e irmos para a igreja Word of Life. E ela falou, eu sei, estava esperando você. Louvado seja Deus. Glória a Deus por uma mulher fiel. Quando o Senhor me chamou a minha esposa para mim, eu não vou falar muito, Robin, mas ele falou para mim, ela estava falando sobre as experiências dela com Deus. Nós viemos para buscá-la da estação de ônibus. Nós éramos estudantes na igreja, na Universidade de Southern, e ela veio para a graduação. A meu amigo perguntou, vamos lá, eu vou buscar Robin Russell na estação de ônibus. Eu falei, você vai buscar quem? Robin Russell. Eu falei, não vou com você não. Não vou com você não. E depois, de repente, do nada, o Senhor falou comigo, o Senhor falou, vá com ele. Eu falei, tá bom, eu vou com você. Mas ela começou, sabe, a falar, eu pensei que ela fosse começar a falar sobre as experiências dela, de um estágio que ela fez num jets bacana lá, aviões, jatos e essas coisas, mas ela começou a falar sobre as experiências dela com Deus, sabe, porque eu havia orado um semestre antes daquilo e falado, Senhor, eu te agradeço para uma mulher de Deus que ama o Senhor, que te serve e que vai, sabe, me honrar e que, sabe, nós possamos compartilhar, alguém que está no mesmo nível espiritual que eu. E enquanto ainda ela estava falando, o Senhor falou para mim, você considerou a minha serva fiel, Robin? Eu falei, não, Senhor, não considerei, eu sou suposto a considerar. E, sabe, foi isso, sabe? Nós estamos juntos há 43 anos, indo para 44, sabe? E Deus tem nos abençoado, amém? Mas eu já saí completamente do assunto. Mas a conexão, sabe? Quando eu estava lá, depois daquela conferência, eu fui embora e eu liguei para o escritório e falei, preciso marcar um horário com o meu apóstolo. Então, eu e ele estávamos sentados no escritório dele lá atrás, eu falei, apóstolo, sabe, eu estava indo nas conferências que o senhor estava indo antes com o ministro de Atlanta, e ele disse sim, e eu falei, e eu notei que nas últimas 3 ou 4 vezes o senhor não estava lá.
e não sou correto para eu estar lá. O Senhor falou comigo, falou para mim, Ele disse, eu preciso que você esteja conectado corretamente com o Senhor, com o apóstolo, sabe? Então, eu falei, eu estou aqui querendo te falar, apóstolo, que eu estou me submetendo ao Senhor como filho espiritual e eu vou te seguir, sabe? E se você não estiver em algum lugar, eu não vou estar naquele lugar. E desde então tem sido assim. Se o apóstolo não for numa conferência, pensa que não vai estar lá também. Eu não vou estar lá. Sabe por quê? É muito importante se conectar corretamente. E não é que ir para outras conferências seja ruim ou mal, bom ou ruim, mas você ouve às vezes uma diferente doutrina, uma teologia diferente. E não é todo mundo, não é todo ministro que está no mesmo nível. Lugares diferentes têm tarefas diferentes. A tarefa do apóstolo é dinheiro venha para o corpo de Cristo, cura venha para o corpo de Cristo, sabe? Então, e essa é a tarefa que Deus me chamou para ser parte, sabe? Então, eu preciso ser exposto àquilo que Deus está fazendo no meu homem de Deus, na vida do meu homem de Deus. É extremamente importante se conectar corretamente. Sabe, como eu disse, tem formas diferentes de conexão, níveis diferentes de conexão. E você precisa determinar quão conectado você quer estar, sabe? Porque esse nível de conexão determinará o nível de palavra e de unção e de revelação que você vai receber, o nível de bênçãos que você vai receber, porque a conexão é tudo. Não permita a distração te impedir de se conectar corretamente. Não permita a família, não permita amigos, não permite seu emprego, não permita nada te impedir de se conectar. Até mesmo quando eu estava trabalhando, eu estava pensando hoje, há quanto tempo eu estou aposentado? Em novembro vai fazer 8 anos. Eu não fazia ideia de que eu já estava aposentado esse tempo todo, mas nem sou como isso, porque eu tenho estado ocupado fazendo a obra do Senhor, sabe? Mas eu estou tentando pensar no ponto que eu queria trazer quando eu falei aquilo. Sabe, quando eu estava no emprego, eu tinha 6 semanas de férias. Eu separava 2 semanas somente para ministério. Em outras palavras, se eu recebesse uma ligação como eu recebi na segunda-feira, você vai pregar na quarta. Se eu estivesse no emprego, eu podia ligar para o meu emprego e falar, estou tirando uma férias de emergência agora para quarta-feira, eu não posso, não estarei aí. Porque eu não queria que o trabalho interferisse quando eu estivesse na minha trabalho, na tarefa para Deus. Se o apóstolo, sabe, decidisse que ele ia numa conferência em algum lugar, eu preciso de 3 dias de off, eu vou estar fora da cidade, eu vou tirar um pouquinho de férias aqui. Então, eu sempre separei mais ou menos 2 semanas, somente para propósito de ministério. Eu tinha 4 era para minha família, levar para lugares, para fazer, para a gente tirar férias com as outras 4. Mas 2 dessas 6 semanas, era só, ao final do ano, às vezes eu precisava tirar uma certa porcentagem, às vezes quase eu tirava todo mês de dezembro off. Então, se ele estivesse fazendo algo em dezembro, o apóstolo já estava off, então não fazia diferença. Mas conectar corretamente é extremamente importante. A conexão é tudo. Assim como um galho está conectado com uma árvore, o tronco da árvore, e a mesma seiva que está no tronco da árvore flui para cada galho, então todos os galhos recebem a nutrição igual, porque eles estão conectados, amém? Eu tenho muitas árvores no meu jardim e de vez em quando vem um vento forte, alguns dos galhos caem, eles caem no chão. E no dia que eles caem no chão, as folhas estão tão lindas quanto as folhas que estão conectadas na árvore. Mas mais 1 ou 2 dias você olha para aquelas folhas, elas começam a ficar murchas. Por quê? Porque elas foram desconectadas da fonte da vida, que é o tronco, sabe? Você não vai querer ficar desconectado da sua fonte da vida. Você vai querer permanecer conectado. E a coisa boa acerca disso mas é engano se você pensar sobre isso. Pessoas que se desconectam, talvez elas consigam ir por vários anos, sabe? A partir do combustível que elas receberam aqui, sabe? Mas de repente, porque você não está sendo não está recebendo mais combustível, aquela unção fresca, aquela revelação nova, você não está indo para as reuniões de oração e não está ao redor de outros crentes, aquele poder e aquela unção começa a diminuir, sabe? E aí você pensa quem você tem ainda, mas você não tem muito, porque você está desconectado, sabe? Eu já vi isso. Tem pessoas que eu perguntei a elas, sabe, se eu ver alguém que deixou e elas saíram da forma errada, uma das primeiras coisas, especialmente se eu saber que a pessoa era um ministro, eu falo, você tem feito algum ministério desde que você deixou a igreja Word of Life? Eles colocam a cabeça para baixo. E eu já vi um ministro, eles eram ungidos, eles tinham uma unção em suas vidas, quase que eu tinha inveja deles, sabe? Mas eles desconectaram. Entende o que eu estou falando? Você não sabe o que você fez, sabe?
Existe aqui um riacho, existe uma água que o Senhor, um riacho que Deus tem para cada pessoa. Você precisa encontrar o seu riacho aqui, ficar firme com ele, sabe? Deus colocou o apóstolo aqui para uma tarefa específica e ele chamou pessoas para ajudarem ele a cumprir essa tarefa. Então nós precisamos estar aqui para cumprir a tarefa que Deus chamou ele para fazer e permanecermos conectados, amém? Ok, suficiente nisso. Agora, número 4. Obedecer às instruções apostólicas de perto. Obedecer às instruções apostólicas de perto. É extremamente importante que nós obedeçamos às instruções que o apóstolo nos dá neste púlpito aqui, sabe? Não receba de forma leve. E a escritura com referência a isso, talvez eu vá lá, talvez não vá, é Josué 6,4. E aqui é onde Deus havia ordenado Josué para marchar ao redor das muralhas de Jericó. O primeiro comando que Deus deu a eles, Josué, foi: marche ao redor uma vez. Agora, vamos simplesmente colocar isso no verbo, na palavra de hoje. O apóstolo vem aqui e Deus falou pra gente que ele vai nos dar um território específico. E eu, ao invés de falar a cidade inteira de Gonzales, eu vou falar assim, só Tanger Mall, que é um pedaço menor aqui. Talvez ele fale para nós: eu quero que vocês me encontrem num certo horário, vamos marcar ao redor do Tanger Mall uma vez todos os dias. E a gente vai e marcha ali. É uma boa caminhada isso. Todo mundo entra no carro, vai embora, tchau, vejo vocês amanhã às 10 da manhã. Então fazemos isso 6 dias seguidos. Pense sobre isso, sabe? O esforço que é necessário para fazer isso, sabe? E aí depois, no 7º dia, ele fala para o sacerdote, para os que tocam as trombetas, e ele fala: nós vamos marchar ao redor do Tanger Mall 7 vezes. Sim, e na 7ª vez eu quero que as cornetas sejam tocadas, as trombetas sejam tocadas, e as muralhas vão cair e aquela terra será nossa, sabe? Quantas pessoas fariam isso? Quantas pessoas você pensa fariam isso? Pensa sobre isso, sabe? Mas assim como o Senhor falou para Josué e deu a ele essas instruções específicas, muitas vezes Deus fala para o apóstolo e dá a ele específicas instruções para nós, sabe? Talvez não sejam tão assim como as muralhas de Jericó, mas talvez ele nos fale para fazer algo, sabe? Que tem a mesma relevância daquilo que Deus falou para Josué, a mesma relevância, porque ele está tentando fazer com que você tenha um fim desejado, está tentando fazer com que você chegue numa posição onde Deus quer que você esteja. Não questione, porque você não entende com a sua mente finita. Apenas obedeça. Obedeça. Isso é extremamente importante. Obedeça. Ele falou, porque ele está tentando fazer com que você chegue a algum lugar, sabe? Talvez ele diga, rode 3 vezes, você roda só 2, sabe? Por quê? E essa 3ª vez é ali onde estaria o seu rompimento, sabe? Aquilo pelo qual você tem crido em Deus estava naquela 3ª rodada, sabe? Como eu disse, o apóstolo estabelece o governo. Um apóstolo, ele abre os portais do céu, do sobrenatural, para que todos aqueles que entram possam conectar. E muitas vezes, o nosso entrar é o nosso obedecer a voz dele, obedecer o comando dele, e não questionar, mas fazer o que ele fala para fazer, para que possamos ter o nosso rompimento, amém? Sabe, isso, eu posso falar, todas as coisas que eu estou falando aqui tem a ver com tomar parte ou compartilhar e receber da graça apostólica que está sobre a vida do apóstolo, sabe? Se você fizer essas coisas, isso vai te ajudar a tomar parte e receber essa graça que está sobre a vida dele. Deus falou para Josué: todas as coisas que eu ordenei o meu servo Moisés fazer, eu quero que você faça, sabe? Então, todas as coisas que o Senhor fala para o apóstolo e quer que nós façamos, nós precisamos fazer, amém? Deixa eu avançar aqui, número 5. Esse aqui é o importante e provavelmente poderia ser mais alto. Eu não tenho aqui numa ordem de importância, porque todos são importantes. Então, honre as sementes para o apóstolo, na vida do apóstolo, frequentemente. Semeie sementes de honra, monetariamente falando. Abençoe ele como fizemos na quinta-feira, sabe? Toda vez que você vem à igreja, toda vez que eu vejo o apóstolo, sabe? Eu tento ter uma semente preparada. Uma semente preparada. O Dr. Phil, eu via ele, eu ficava vendo ele fazer, ele me ensinou tanta coisa. Ele fala, de manhã semeio uma semente, e à tarde semeio outra semente. Se eu ver ele à noite, eu semeio outra semente, sabe? Você semeia, semeia, semeia e semeia mais, sabe? Semeia e cresça rico, sabe? E eu posso atestar ao fato de que você continuar semeando sementes, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, como eu disse. Farei 8 anos de aposentado, eu nem penso sobre trabalho.
Isso nem ocorre, nem passa na minha cabeça voltar para o trabalho. Sabe? Qual é a palavra que eu vou falar? Não é uma palavra ruim, mas... Não venha falar para mim e falar para ir trabalhar. Não. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por quê? Porque não no emprego secular, para início de conversa. Eu vivo a partir da minha semente. Eu vivo a partir da semente, sabe? E Deus nos abençoa, sabe? Abundantemente. Mas é por causa da conexão, é por causa de todas as coisas que eu estava compartilhando. Não estou tentando me colocar no pedestal. Eu usaria você como um exemplo, mas eu não conheço você tão bem assim. Mas eu sei o que eu fiz. Então, tudo que eu posso falar é o que eu fiz. Amém? Mas, sabe, você vai querer semear frequentemente no seu homem de Deus. Filipenses 4, 15 e 19. Eu penso que eu quero ler rapidinho na Bíblia versão mensagem. Não versão mensagem, versão paixão. Me dê um segundo. Eu preciso ir para o Novo Testamento. Pegar minha caneta aqui digital. Mateus. Filipenses 4. Eu penso que era 15 que eu queria chegar. Amém. Alguém mais está pregando aí? Contanto que seja a palavra, não tem problema com isso. Ok. Ok. Em Filipenses 4:15, isso aqui é Paulo falando. Ele disse, mas eu quero que vocês saibam que a igreja dos Filipenses foi a única igreja que me apoiou no início, à medida que eu avancei pregando o evangelho. Vocês foram a única igreja que semearam em mim financeiramente, os filipenses. E quando eu estava lá em Tessalônica, vocês me apoiaram também por mais de um ano. Ele disse, eu mencionei isso não porque eu estou pedindo um presente de vocês, mas para que o fruto da generosidade de vocês possa trazer vocês uma recompensa de abundância, ok? Ele disse, eu sei. Eu agora tenho tudo o que eu preciso e mais do que suficiente se sou como um apóstolo. Eu estou abundantemente satisfeito, sou como um apóstolo. Eu recebi um presente que vocês enviaram para o Epafrodito e vi como um sacrifício doce, um perfume com a fragrância da fidelidade que é tão agradável a Deus. E depois ele disse no versículo 19, eu gosto disso, eu estou convencido de que o meu Deus completamente satisfará cada necessidade que você tem. Porque eu vi a abundância das riquezas, da glória revelada a mim através de Jesus Cristo. Então aqui ele está falando, sabe, eu estou convencido de que Deus vai satisfazer cada necessidade, suprir cada necessidade. Na versão King James diz, meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas e glória por Cristo Jesus. Sabe, semear sementes, sabe, todas as suas necessidades serão supridas, amém? Todas as suas necessidades serão supridas. Eu não estou apenas falando isso porque eu ouvi o apóstolo falar. Eu estou experimentando isso. Todas as minhas necessidades são supridas. Amém? E eu só posso simplesmente honrar a Deus e agradecer a Deus pelo meu apóstolo, sabe? Porque esses princípios que ele ensinou, sabe? A primeira vez que ele ensinou sobre dinheiro venha, eu estava na igreja. Foram 2 semanas que ele ensinou, sabe? Eu estava lá em toda a sessão. Eu estava lá na conferência em Tulsa, numa terça-feira, quando o Kenneth Hagin disse... Sabe, o Kenneth Hagin Júnior falou, nós teremos aqui um ministro jovem de Darrell, Louisiana, cuja igreja é 3 vezes maior do que a cidade no domingo. Ela encha, sabe, ele estará ministrando aqui na terça-feira. E quando o apóstolo se levantou, ele disse, essa será a oferta maior que já teve aqui na conferência Camp Meeting, numa terça-feira. Foi uma declaração ousada, sabe? E certamente suficiente, foi a maior oferta naquela época, numa terça-feira. Essa foi a primeira vez que eu testemunhei. E eu penso que, no que eu posso lembrar, é que já aconteceu, onde as pessoas estavam trazendo dinheiro para o altar, sabe? Então, eu estava lá no derramar inicial de dinheiro venha, sabe? E eu estava tirando fotos, eu estava com a minha câmera, eu estava tirando fotos do evento, e eu lembro dando as fotos para ele, mas, sabe, e eu nunca esqueço, no dia seguinte, ele estava andando no centro de convenção, a partir de um espaço que tinha entre o hotel e o centro de convenção, e eu encontrei com ele, eu olhei para ele e falei, apóstolo, eu disse, a igreja Word of Life Christian Center acabou de ser apresentado para o mundo e o mundo acabou de ser apresentado para a igreja Word of Life. E ele respondeu minha resposta 4, 5 níveis acima da minha cabeça. Ele falou, sim, Greg, eu sinto que Deus vai
me conectar com o Kenneth Copeland e eu estarei ministrando com o Kenneth Copeland. E eu fiquei pensando, o Kenneth Copeland conhece o Dr. Thompson, conhece o apóstolo. Naquela época eu não sabia se ele conhecia ou não sabia, sabe? Porque, sabe, um dos maiores estágios naquela época do ministério era Camp Meeting. Estágios não, palcos daquela época era o Camp Meeting. Mas 2 anos depois o Kenneth Copeland veio nesse púlpito aqui, fez aliança com o apóstolo, com o pastor, e ele semeou na vida do apóstolo, e ele quis que o apóstolo viesse e começasse a ensinar dinheiro, venha para a congregação dele, na Eagle Mount, a igreja. E por 30 dias, foi 30 dias de glória, o apóstolo ia lá e ministrava para o Kenneth Copeland. E depois, anos depois disso, ele foi estar no programa Believer's Voice of Victory, cada primeiro dia do ano, para todo mês de janeiro. Mas eu lembro, depois daquele dia em Tulsa, ele falou, eu sinto que Deus... E eu falei, sim, pastor, mas mal eu sabia que Deus falou com ele e aconteceu, sabe? Eu já vi coisas desse tipo, então é difícil para eu... É difícil para eu não conectar, porque eu já vi, Deus me abençoou para ver coisas. Eu falei, Senhor Jesus, sabe, ver um ministério crescer, para ter um ministério nível de mundo, um ministério local aqui, perto, do outro lado da rua, na cidade de Derry, agora temos pessoas conectadas no mundo todo. Ele falou que a gente orava, eles vão vir do norte, do leste, do oeste, do sul. Quando eles vão sair do aeroporto, eles vão estar perguntando, onde é Daryl? Nós tivemos um casal na nossa casa no domingo, eles estavam falando, alguém que é um ministro, onde é Daryl, sabe? Mas pense só, todo mundo agora sabe onde é Daryl, por causa do homem de Deus, do nosso homem de Deus, por causa de um homem que é de acordo com o coração do próprio Deus. É por isso que é extremamente importante conectar corretamente, porque todas as coisas que Deus abençoou Ele quer nos abençoar também. Com a qual Ele nos abençoa, Ele quer nos abençoar. Tudo que temos que fazer é nos conectar corretamente. 10 minutos e 29 segundos faltam. Estou indo bem. Muito bem. A conexão é extremamente importante. Deixa eu ver. Estávamos falando sobre semear sementes e falamos sobre isso. Muito bem. Número 6. Conectar corretamente com a agenda apostólica. Isso é quando você fala agenda, você está falando sobre a pauta do dia de Deus, a tarefa dele, o que Deus chamou ele para fazer. Você vai querer se conectar, mas você vai querer se conectar também com a agenda de dinheiro venha, a agenda de saúde e cura venha para o corpo de Cristo. Você vai querer conectar com todas as coisas que Deus agraciou ele. Você vai querer conectar corretamente. E não tenha uma agenda escondida. Sabe, algumas pessoas... Ultimamente, eu preciso admitir, eu não vi, mal tenho visto alguém aqui vir aqui com uma agenda escondida. Eu sei que as pessoas sabem que é melhor ficar longe, mas uma vez costumávamos ter. O Bernard pode testificar, elas vinham aqui com uma pauta do dia escondida, com uma motivação diferente. Ela tinha sua própria motivação, essas pessoas, suas próprias motivações. Precisamos falar, falar com eles, sabe? Pegar eles de lado assim e falar, não, você não vai fazer isso aqui não vai acontecer aqui, sabe? Mas nessa última conferência eu andei por aí, estava orando, eu não senti ninguém com uma agenda escondida, sabe? Pauta do dia escondida. Eu penso que o apóstolo está com as pessoas certas aqui, o remanescente certo está aqui, sabe? E todas as coisas foram sem suor nenhum. Os ministros puderam fluir de forma livre, a palavra veio com ousadia e poder, todo mundo estava recebendo, sabe? Eu fico maravilhado. Mas, aqui novamente, eu vou voltar para as minhas histórias, mas Deus falou para mim que Ele iria me dar uma plataforma para compartilhar certas coisas, então eu estou usando a minha plataforma. Eu nunca esqueço dessa, uma das conferências que é primeiro em Tulsa, que eu fui, no final dessa conferência, eles estavam desmembrando, tinha uma área de livros, estava vendendo, na área de jovens, igual nós temos aqui, igualzinho, não era diferente não, é quase como se fosse o mesmo mapa daquilo que estava acontecendo em Tulsa. Deus falou para mim, Ele disse, filho, olha ao redor, veja como tudo está preparado aqui, organizado, sabe? Os ministros, sabe? O Ministério de Jovens, eu lembro do Dr. Leroy Júnior era parte do Ministério de Jovens, eu lembro que eu fui uma vez no Ministério de Jovens, olhando assim, eles estavam todos no chão, simplesmente orando no Espírito Santo, sabe? Foi poderoso. É maravilhoso. Era tão poderoso lá nos jovens quanto era lá quando o Kenneth Hagin estava ministrando. Toda a convenção estava cheia de unção. O Senhor falou, veja tudo aqui ao redor. O que você está vendo aqui em Tulsa, eu vou duplicar isso em Daryl. E eu vejo isso manifestar. E eu fico assim, maravilhado de ver as pessoas vindo de todo o país e de outros países
sabe? As pessoas online, sabe? Eu não vou esquecer vocês, pessoas online. Vocês são parte disso também. Eu vejo vocês aí, amém. Vocês são parte disso, amém. Todas as coisas que o nosso homem de Deus tem é para todos que estão conectados. É uma coisa boa sobre a tecnologia, isso, que não há distância no espírito, não há diferença. Não há diferença, distância por causa da tecnologia, e todos nós podemos participar. A Kelly Michelle Jones, ela ficou uns 2 dias a mais, ela é uma membro online, conectada, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém, aleluia. Eu disse, nenhuma agenda escondida, lembra? Eu lembro que costumávamos a orar uma oração, expondo, revelando, remover e repor, substituir. Oramos o suficiente que as pessoas foram expostas, foram reveladas, foram removidas e foram substituídas com pessoas melhores, por pessoas melhores. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. É o que é. Glória a Deus. Número 7, eu estou indo bem. Esse aqui é algo, sabe, nós fazemos isso fielmente, mas até mesmo na sua oração, seu momento de oração pessoal, particular, ore pelo apóstolo frequentemente para que a vontade de Deus seja feita na vida dele, sabe, você precisa respaldar o seu homem de Deus com oração, isso é extremamente importante. Efésios 1:15, provavelmente eu não tenho tempo de ir lá, porque quando a gente lê essas escrituras o tempo todo e oramos, mas sabe, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, possa dar a ele o espírito de sabedoria e revelação e o conhecimento, sabe? Para que Cristo possa habitar no coração dele pela fé, para que ele esteja enraizado e firmado no amor e possa compreender com todos os santos qual é a largura, a profundidade, a altura e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o entendimento. Você ora aí sobre o nosso homem de Deus, sabe? Frequentemente, sabe? Você nunca vai querer começar nenhuma coisa espiritual que você não possa primeiro cobrir com oração, sabe? Isso é que o apóstolo empurra a oração de forma tão forte aqui. Eu não vejo pessoas o suficiente aqui na quinta-feira. Isso é uma outra coisa. Algumas pessoas estão conectadas, mas não se conectam nas quintas-feiras, porque elas não veem a oração como sendo uma parte vital deste ministério. A oração é o que fez esse ministério chegar onde ele está hoje. É importante, sabe? Porque você está empurrando para longe as forças das trevas, está permitindo o sobrenatural fluir livremente quando você ora. Eu vou compartilhar essa ilustração, eu acho que eu tenho tempo. Tem um livro que eu li do ministro Terry Law, e eu compartilhei isso antes já, mas vale repetir. Ele estava testemunhando, falando de Jesus para as pessoas. Isso foi entre o Chile e a Argentina. E aparentemente as bordas, quando você chega no Chile e na Argentina, na América do Sul. E aconteceu que nessa cidade específica, a borda geográfica entre o Chile e a Argentina era bem na rua principal dessa cidade. Então naquela manhã ele estava testemunhando e falando para as pessoas sobre Jesus, do lado do Chile. E elas estavam recebendo a palavra com felicidade, as pessoas foram salvas, sabe? Ele estava se alegrando. Então eu penso que ele foi lá comer alguma coisa e à noite ele falou, vou voltar lá e trabalhar do outro lado da rua, sem saber que ele estava em outro país. Então ele começou a testemunhar para as pessoas e falar de Jesus, e as pessoas estavam se recusando, rejeitando, estavam, sabe, não querendo, não queriam ouvir. E ele não conseguiu entender, ele falou, hoje mais cedo todo mundo estava recebendo, mas agora ninguém estava recebendo. E ele viu uma senhora que ele tinha testemunhado de manhã, ele falou, eu lembro de testemunhar para ela, e eu sei que ela vai. E aí ele falou para ela, até ela ficou um pouco assim com raiva com ele. E ele descobriu depois, naquela noite, que as pessoas desse outro lado aqui, estavam do lado do Chile, elas estavam orando por avivamento, elas estavam orando para romper as fortalezas das forças demoníacas que estavam sobre aquele país, para que a palavra de Deus pudesse fluir livremente. E pensa o que aconteceu. Agora, quando ele está ministrando lá, ele tinha ali curso livre, porque as forças das trevas estavam empurradas, e eles estavam empurradas, foram empurrados para o outro lado da rua. E porque eles não estavam orando pelo outro país, isso é quão importante a oração é. Sabe, ela vai bem nas bordas geográficas de áreas pelas quais você ora, sabe? Então não me fale que a oração não é importante, porque ela é, sabe? Ela é uma parte vital do ministério, amém? Uma parte vital do ministério. Então esteja aqui às quintas-feiras, esteja aqui a quinta-feira amanhã, amém? E sabe, eu vou falar isso, muitas vezes eu sei que algumas pessoas das quartas-feiras estão me assistindo online, porque não temos todo mundo aqui na quarta-feira. As pessoas sabem quando o apóstolo não vai estar aqui, sabe? Mas eu vou falar isso e eu não quero trazer nenhum desrespeito. Isso é um sinal de imaturidade. Porque, sabe, o irmão Ronald poderia estar ministrando, o irmão Ledu poderia estar ministrando, o irmão Lério poderia estar ministrando, sabe? Nós temos sentado debaixo do apóstolo o tempo todo. E o irmão Lério também, há muitos anos. Nós temos dele o suficiente em nós podemos carregar. Quando ele não está aqui, podemos continuar a chama andando, fluindo, sabe? É igual como se ele estivesse aqui.
Isso é só um sinal de imaturidade, porque, sabe, como eu posso falar isso? Nós estamos todos nisso juntos, somos um homem. E se você é um homem, não importa, sabe? Quando vamos para o Ministério de Prisão, eu fico tão empolgado quando o irmão Ledu ministra ou quando o irmão John ministra, sabe? Porque, sabe, estamos nisso juntos, sabe? E você precisa funcionar como sendo um homem. Amém? Eu vou deixar isso aí de lado. Louvado seja Deus, aleluia. Eu vejo o outro povo da quarta-feira, quando o pessoal, o apóstolo estiver aqui. O outro pessoal que só vem quando o apóstolo está, eu vou ver quando ele estiver aqui. É o que é. Você vai querer se conectar corretamente. É tudo que eu estou falando, sabe? Se você está nisso, entre nisso para vencer. Isso para fazer o que você precisa fazer. Amém? 1 minuto e 41 segundos. Às vezes eu penso que eles brincam com esse relógio aí. Não, minha última declaração, e eu não tenho tempo para... Mas ouça e obeia a voz interna do Espírito Santo para instruções com relação ao apostólico. É extremamente importante ouvir, sabe? Eu não tenho tempo nem para olhar isso no meu Kindle, na versão Paixão, mas ele fala sobre cristãos maduros. Ele fala que cristãos maduros sabem como ouvir a voz de Deus. Todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, eles são os filhos de Deus. Os cristãos maduros são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É dessa forma que ele fala na versão Paixão. É um sinal de maturidade quando você é guiado pelo Espírito de Deus e sabe como ouvir a voz de Deus e instantaneamente obedece, sabe? A obediência parcial é desobediência, sabe? Uma obediência atrasada é desobediência. Deus quer que você ouça a voz dele e obedeça. E pode ser a diferença entre vida e morte. Eu lembro uma vez que minha esposa e eu estávamos dirigindo numa rua lá, e eu estava indo mais ou menos entre 75 e 80 milhas por hora, era num domingo, eu estava um pouco rápido demais, mas de repente o Espírito Santo falou no meu coração e disse, pare, desacelera, desacelera. Então eu apertei no pedal, desacelerei mais ou menos 20 ou 25 milhas, e assim que eu desacelerei, veio, mas eu fui capaz de controlar, veio um negócio, eu tive um pneu estourado, eu consegui parar, se eu tivesse uma velocidade maior com um pneu estourado, talvez o carro teria virado, tivesse virado, minha filha estava lá, talvez, acho que tinha 4 ou 5 anos de idade, sabe? Poderia ter sido catastrófico, mas obedecer instantaneamente a voz de Deus, sabe? Isso é extremamente importante. Amém. Muito bem. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Uau, eu sinto a transformação dentro de mim. Que mensagem maravilhosa. Você não está grato? Sim, eu sou grato. Ouça, se você quiser semear, digite a palavra SOU, S-O-W, para o número +1 225 230 2234. Novamente, SOU, S-O-W, para +1 225 230 2234. Ou vá no website iwm.org/give. Também nós cremos no poder da conexão. Quando conectamos juntos, tudo que está sobre este ministério precisa estar fluindo na sua vida através da sua vida. Se você quiser se tornar parceiro com o nosso ministério, digite a palavra CONNECT para +1 225 230 2234 ou vá no website iwm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de ter você.